Este é o nosso quinto e último vídeo sobre a playlist do assunto suspensão da CNH. E hoje nós vamos conversar sobre um assunto um pouco mais detalhado, que é o processo de suspensão. Como que funciona a partir da instauração, que pode ser feita pelo órgão autuador ou pelo DETRAN, né, o registro aí da habilitação, conforme o caso. E a gente vai trazer aqui para vocês as fases desse processo, em que momento você apresenta a defesa prévia, como que é uma notificação de instauração de processo. A gente vai trazer aqui hoje em exemplos para você. Então vem comigo. Fases de defesa no processo de suspensão. Eu vou mostrar para vocês o fluxograma, quais são as fases de defesa, em que momento você vai apresentá-las. Num primeiro momento, nós temos a instauração do processo, e você já sabe que pode ser pelo DETRAN ou pelo órgão autuador, dependendo do caso. Com essa instauração, é expedida a notificação de instauração. Então, o órgão de trânsito, o órgão responsável pela instauração, ele encaminha a notificação para você sempre pelo correio. Não existe notificação, por enquanto, de maneira eletrônica. Não adianta você olhar no aplicativo da CNH do Brasil, não terá informações sobre o processo no aplicativo. No futuro, pode até ter, mas, por enquanto, toda a tramitação do processo é feita de maneira física, que eu digo aqui notificação, sempre encaminhada para você de maneira física ao endereço de registro da sua CNH. E aqui eu trouxe para vocês um exemplo de notificação de instauração do DETRAN de São Paulo. Logo aqui no início do documento, nós conseguimos verificar que se trata justamente disso, uma notificação de instauração. Abaixo tem os dados do condutor e mais abaixo tem o motivo dessa instauração, que pode ser por acúmulo de pontos ou pode ser por uma infração única de competência do DETRAN. Com a instauração do processo, com a expedição da notificação de instauração, cabe ao condutor apresentar a defesa prévia. E na questão da defesa prévia, nós temos duas situações. A primeira delas, se ela não for apresentada. Então, você recebeu a notificação, mas decidiu não se defender, ou o correio, né, a empresa responsável pela entrega dessa notificação, houve ali algum tipo de extravio dessa notificação, você não teve ciência e por isso não apresentou a defesa. O que vai acontecer? Você vai ser julgado à revelia. O que significa isso? A autoridade responsável pela instauração do processo vai julgar no estado em que ele se encontra. Não teve defesa, o processo está plenamente perfeito, vamos seguir com esse procedimento. Do outro lado, nós temos a opção de você apresentar a defesa. Nesse caso, nós teremos um julgamento, a autoridade responsável vai analisar ali as suas argumentações e nesse posicionamento nós temos duas alternativas. O processo é deferido e com isso há o cancelamento do processo e da penalidade de suspensão, e do outro lado nós temos o indeferimento. Você apresentou as suas argumentações, foram julgadas, mas a autoridade responsável entendeu que não são hábeis para o cancelamento do processo, essa defesa foi indeferida. Com o indeferimento, nós temos a sequência. Então, nos dois momentos, se a defesa não for apresentada ou se a defesa for apresentada e for indeferida, nós temos a sequência do processo. Com o indeferimento da defesa prévia, a expedição da notificação de penalidade. E aí eu trouxe um exemplo aqui do que seria essa notificação. Também do DETRAN de São Paulo. Logo aqui no alto temos a informação que se trata de uma notificação de decisão. Perceba que eu falei notificação de penalidade, mas o texto das notificações do DETRAN tratam o tema como notificação de decisão. E para que nós possamos saber do que se trata essa notificação, aqui embaixo tem algumas informações. O Departamento Estadual de Trânsito informa que não recebeu a defesa referente ao processo supracitado. Por esse motivo, foi aplicada a penalidade de suspensão na habilitação de 12 meses, conforme o artigo 261. Aqui eu tenho a seguinte informação: que a defesa não foi apresentada, então eu sei que a defesa prévia não foi apresentada e, portanto, aqui nós estamos diante da notificação de penalidade. Então, por mais que o DETRAN de São Paulo utilize o termo notificação de decisão, se trata de uma notificação de penalidade, abrindo o prazo para que eu apresente o próximo recurso. Então, seguindo, com o indeferimento da defesa prévia, temos a expedição da notificação de penalidade e só resta a esse condutor apresentar o recurso jari. Da mesma forma, o recurso jari, ele pode não ser apresentado. Só que, diferentemente da defesa anterior, da defesa prévia, nesse caso, o processo será encerrado. Apresentando a defesa prévia, teremos um julgamento. Não apresentando a defesa prévia, será julgada a revelia, mas o processo permanece ativo. Já no recurso jari ou recurso em primeira instância, o nome técnico, se você não apresentá-lo, o processo se encerra. Do outro lado, nós temos ali a apresentação desse recurso.
e com isso nós teremos um julgamento. Da mesma forma, esse julgamento pode deferir o processo e vai ocorrer o quê? O cancelamento do processo de suspensão. Do outro lado, nós temos o indeferimento. Com o indeferimento, nós passamos para a próxima fase do processo, a expedição da notificação de decisão, a terceira notificação desse processo. Eu vou apresentar para você aqui um exemplo de uma notificação de decisão dessa fase recursal. Da mesma forma que a notificação anterior, o mesmo termo, notificação de decisão. Essa notificação ela se confunde muito com a notificação anterior, pelo Detran de São Paulo trazer o mesmo termo na sua essência, na sua identificação. E de novo aqui embaixo, nós temos informações que nos trazem ali condições de entender qual tipo de notificação é essa. Se ela traz de informando que houve ali o indeferimento da defesa prévia ou já estamos no passo seguinte, indeferimento do recurso Jari. O Departamento Estadual de Trânsito informa que o recurso apresentado à Junta Administrativa de Recursos, Jari, foi indeferido. Então já sei que passamos pela defesa prévia, passamos pelo recurso Jari, ele foi indeferido. Por esse motivo, a penalidade de suspensão de dirigir por 3 meses foi mantida, conforme o artigo 261 do CTB. Entendi que se trata de uma notificação de decisão, abrindo prazo para que eu apresente o recurso CETRAN. Então vamos seguir. Com o recebimento da notificação de decisão, o que me resta é apresentar o recurso CETRAN. Da mesma forma, nós temos duas alternativas. Esse recurso CETRAN não ser apresentado, e você já sabe, o processo será encerrado. Do outro lado, nós temos a apresentação desse recurso com um julgamento e também duas alternativas. Ele pode ser deferido com o cancelamento do processo ou ele pode ser indeferido. E aqui, nesse momento, temos também o encerramento do processo, porque essa é a última fase do processo, a última fase que você pode se defender. E agora eu vou trazer aqui o processo completo, o fluxograma completo. Temos inicialmente instauração do processo de suspensão, é encaminhada a notificação de instauração desse processo para aquele condutor, dando a oportunidade de apresentação da defesa prévia, que você já sabe que pode ou não ser apresentada. Aqui a gente vai trabalhar na situação que foi apresentada. Teremos um julgamento. Esse julgamento pode ser deferido com o cancelamento ali do processo de suspensão, ou ele pode ser indeferido. É expedida a notificação de penalidade, abrindo prazo para o recurso Jari ou o recurso em primeira instância. Teremos também um julgamento, da mesma forma, duas alternativas. Pode ser deferido com o cancelamento do processo de suspensão, ou ele pode ser indeferido. O órgão de trânsito responsável irá emitir e encaminhar a notificação de decisão. Com a expedição desse documento, abre prazo para o recurso CETRAN ou recurso em segunda instância. Duas alternativas, com o julgamento, processo deferido, com o cancelamento do processo de suspensão, ou indeferido, com o encerramento do processo de suspensão. E aqui, a autoridade de trânsito aplica a penalidade e, nesse momento, começa a cumprir. Então, durante todo o procedimento, desde o início lá da defesa prévia, desde a instauração, aliás, até o encerramento do processo de suspensão, a CNH está válida para todos os fins. Pode continuar dirigindo, pode ter outras multas que não tem nenhum problema. A partir desse momento que há o encerramento do processo, a CNH é bloqueada no sistema e a partir de então você começa a cumprir a penalidade. Só nesse momento você começa a cumprir. Então, penalidade de 12 meses, penalidade de 3, de 6 meses, você começa a cumprir nesse momento. Neste vídeo trouxemos informações para vocês sobre como funciona a dinâmica do processo de suspensão com todas as fases de defesa. Você viu ali o que é uma defesa prévia, o que é um recurso em primeira instância ou recurso Jari, um recurso em segunda instância ou um recurso CETRAN. E com isso nós encerramos nossa playlist. Espero que você tenha conseguido entender todo esse procedimento, como é formado o bloco, como é que é dos 30, dos 20, dos 40 pontos, como que você se encaixa dentro de um grupo ou de outro, o que é uma multa autossuspensiva. Explicamos tudo isso nos vídeos anteriores. Como é que é feita a soma dos pontos, como é que de um ano para o outro elas se transportam de um ano para o outro, como é que funciona isso? Explicamos nos vídeos anteriores, tentamos ali de alguma forma explicar para você com bastante detalhes, mas eu sei que sempre surgem dúvidas. Então aqui embaixo nos comentários, pode relacionar
que eu terei enorme prazer em respondê-las. Se for uma dúvida um pouco mais complexa ou se tiver muitas dúvidas, garanto que eu trago aqui em outro vídeo complementar a esse. Então nós teremos ali o sexto vídeo, sexto, sétimo, se for necessário, mas a minha intenção aqui é sempre trazer a informação de maneira detalhada para que você entenda de maneira tranquila, mas se houver dúvidas, aqui embaixo. Tem sugestão de algum vídeo, alguma ideia aí de algum tema que pode ser interessante dentro do direito de trânsito? Deixa aqui nos comentários também. Eu sempre leio, eu sempre respondo. Se for uma ideia interessante, se for um tema interessante, garanto para você que eu trago aqui num vídeo completo ou até mesmo numa playlist. Sabe de alguém que está passando por um processo de suspensão? Recebeu a cartinha, a notificação de penalidade, a notificação de instauração? Compartilhe esse vídeo, compartilhe o primeiro vídeo também, para que ele assista a playlist e consiga entender exatamente o que está acontecendo. Eu agradeço imensamente por você ter participado, por você ter ficado comigo nesses 5 vídeos. Se você ainda não é inscrito, considere se inscrever. Se esses vídeos trouxeram para você informações úteis, se inscreva. Nós temos ótimos vídeos aqui no canal, todos eles dentro do tema do direito de trânsito, e te espero no próximo vídeo. Um abraço.